Tá ok? Bom, então, bom dia a todos. Vamos retornar ao estudo da quantização do campo escalar. Começar relembrando o que eu mostrei na vez passada. Acho que é bom acender aqui a luz, né? Bom acender a luz aqui. Então, a teoria clássica que eu vou tentar quantizar, ela vai ser descrita por uma funcional ação, né, em termos de uma densidade lagrangiana. Então, meu ponto de partida, aquilo que eu chamo da teoria clássica do campo, né, essa é uma teoria clássica. Eu vou definir ela em termos de uma função que eu vou chamar de densidade lagrangiana, que é uma função que depende do campo. Lembrando que o campo, ele vou escrever aqui uma função de x, né, e das derivadas do campo, onde φ de x é φ função de x0 e x vetor. Isso aqui está integrado no tempo e no espaço. A integral está em dx0 e d3x. E isso aqui dá, então, o que eu chamo de funcional ação. Funcional é uma operação que pega uma função e dá um número como resposta. No caso, essa operação aqui pega a função, calcula lagrangiano, integra, e isso dá um número que eu chamo de ação. Então, isso aqui vai definir uma teoria de campos, e a dinâmica dessa teoria de campos, ou seja, as equações diferenciais que esses campos obedecem, são obtidos por um princípio variacional. O princípio variacional que funciona muito bem na mecânica clássica de Newton. Quando a gente aprende mecânica lagrangiana, a gente aprende como esse princípio variacional ele dá as equações equivalentes às equações de Newton, então fornece uma definição alternativa da mecânica, e a gente adota aqui mesmo o princípio variacional. Então, para deixar bem claro o que é o princípio variacional, eu pego o seguinte, vamos só para título de desenho aqui, vamos supor campos em uma dimensão, ou seja, funções de x, na verdade, né? Então, um possível campo, uma configuração de campo, como a gente chama, seria uma função aqui, uma certa função. Eu pego essa função, jogo ela aqui dentro, calculo essa integral e sai um número, que é a ação. Aí, quem diz o princípio variacional? Eu pego uma dada função, fixo uma certa função aqui, e eu calculo a ação para ela, né? Então, calculo a ação para essa função aqui. E aí eu considero outra função que ela é uma coisa assim. Uma função que é bastante próxima dessa, ou seja, uma pequena perturbação sobre essa função que eu peguei. E eu calculo a ação para essa filinha, que é muito próxima a essa. Calculo em primeira ordem nessa diferença delta que está aqui. Certo? Então isso vai me dar um ΔS. Esse ΔS tipicamente vai ser diferente de zero. Mas o que acontece é que se eu escolho, ou melhor, como que eu defino qual é a função, qual é o valor do campo, né? Então qual é a particular função que é a solução do meu problema físico? O princípio diz que é aquela função tal que, quando você faz essa experiência que calcula essa variação, ela dá zero em primeira ordem.
Então, esse é o princípio variacional. De todas as funções possíveis que você pode considerar, em princípio, você pode considerar qualquer funções, calcular uma variação e achar esse ΔS. Agora, se você impõe que esse ΔS é igual a zero, ou seja, que essa função aqui é tal que a sua pequena variação na função não modifica em primeira ordem o valor da ação, então isso separa uma função especial. E essa vai ser a solução do teu problema. E tem uma forma, impondo isso aqui, usando que S é dado para essa expressão, usando um pouco de cálculo aí, dá para mostrar que daqui você tira as equações de Euler-Lagrange. Derivada de L respeito a φ mais dmi da derivada de L com respeito a d mi φ. Que são as suas equações, que é menos. São as suas equações de movimento. Quando eu fiz essa brincadeira aqui, por caso da lagrangiana do campo escalar no campo escalar, eu encontrei justamente a equação de Klein-Gordon, certo? E que vai ser aqui o objeto que eu vou trabalhar. E, enfim, por que a gente faz isso? Porque a gente define a teoria clássica a partir de uma formação lagrangiana, principalmente pela questão de simetrias. Então, por exemplo, se essa lagrangiana ela é um escalar de Lorentz, então as equações que saem aqui são automaticamente invariantes de Lorentz. E foi o caso, do exemplo que eu dei da equação de Klein-Gordon. A equação de Klein-Gordon ela é invariante de Lorentz, ela respeita a simetria da relatividade restrita, e isso vem automaticamente do fato de que a lagrangiana que eu escrevi era um escalar de Lorentz, tinha todos os índices de Lorentz contraídos adequadamente. Então, essa é a maneira como, na prática, a gente constrói teorias clássicas de campo, garantindo que elas são invariantes por Lorentz. Certo? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu considerei também é o papel de simetrias aqui na teoria de campos. E aqui que a gente demonstra, eu demonstrei isso na vez passada, um dos resultados mais profundos e mais belos, talvez, da física, que é o teorema de Noether, a relação entre simetrias da teoria e leis de conservação. E, então, essa segunda parte, que foi aquela conta mais trabalhosa que eu fiz na vez passada, só resumindo então, vamos relembrar aqui o teorema de Noether. Eu tenho a ação, que vai ser integral d4x da lagrangiana. Depende do campo da primeira derivada. Aqui o que eu considero são transformações. Ou seja, xmi vai no x'mi e φ vai no φ'. Isso quer dizer que eu tenho, por exemplo, aqui os meus eixos, x, e aqui eu tenho um campo definido. Então, se eu pego um ponto do espaço, eu tenho aqui um certo campo, um valor do campo naquele ponto lá, por exemplo. Então, aqui seria o φ, um certo ponto, sei lá, um certo ponto x. Tipicamente, você faz uma transformação de coordenadas, eu pego equivale a pegar novas coordenadas aqui, x'. Se eu faço isso, as coordenadas que especificam esse mesmo ponto aqui, elas, em princípio, mudam. E o valor do campo também, em princípio, pode mudar. Isso é óbvio, por exemplo, se eu tenho um vetor, eu giro meu sistema de referências, o vetor parece girado nesse novo sistema de referências. Então, em princípio, quando eu faço essa mudança, esse φ de x vai em φ' de x'. Ou seja, eu mudo tanto
as coordenadas que especificam dado ponto, quanto, em princípio, eu posso mudar também o campo, o valor do campo mesmo naquele ponto. Certo? E, então, isso me motivou a definir uma série de deltas na vez passada. Né? A delta de xmi é, claro, é x' menos x. É x' mi menos xmi, a variação infinitesimal nas coordenadas. A delta de φ é a questão de variação total do campo, ou seja, é o campo novo nas coordenadas novas menos o valor antigo do campo nas coordenadas antigas. Mudança total do campo. E o delta zero de φ é o quê? É o campo novo no ponto antigo menos o campo antigo no ponto antigo. Esse delta zero é chamado mudança de forma do campo. Só a mudança no valor do campo, não nas coordenadas aqui estão fixas. Aqui é tudo, e a relação entre os dois aqui é muito simples, né? Esse delta, ele é o delta zero de φ mais dxmi dmi de φ. Tá? Basta pegar isso aqui, escrever x' como x mais delta x e expandir em primeira ordem. Então a relação entre ambos é bastante simples. Então, após longas contas, o que você faz? Você parte dessa ação S, e aí você vai comparar esse valor inicial da ação com o valor da ação após fazer a transformação. Ou seja, com o S', que é a integral de x', do L do φ' de x', derivada linha do φ' de x'. Então, sapeca a linha em tudo esse negócio aí, abre com cuidado, né, e você vai então obter no final do dia, né, o resultado chamado teorema de Nader. Você vai conseguir mostrar que isso é um resultado on-shell, né? Ou seja, se esse φ é a solução das equações de movimento, tá, você tem que existe uma chamada corrente de Nader, que tem um índice μ, que ela obedece à equação de que dμ disso aqui é igual a zero. E isso aqui é fácil ver que é basicamente uma equação de continuidade. Isso aqui é o que? A derivada zero do C0 mais derivada I do CI. Isso aqui é basicamente uma equação de continuidade se você interpretar o C0 como a densidade, né, de alguma grandeza. Então, se você pega essa densidade C0 e integra ela em todo o espaço, então faz uma integral de 3x, isso aqui vai te dar uma grandeza que ela é conservada. Você chama de uma carga conservada. Então, sempre que você tem então que o S' menos S é igual a zero, ou seja, você tem ação, você faz a mudança faz a transformação dos campos e posições em geral, né, e constata que o valor da ação não muda, isso é uma simetria. Você pega o sistema, transforma o sistema fica igual. Isso é uma simetria. Quando isso acontece, quer dizer que isso é zero. Né? E isso aqui é justamente uma equação de continuidade que diz que esse C0 aqui é a densidade de uma grandeza que se conserva. Então você pega esse C0, integra em d3x, você tem o que eu chamo de uma carga, uma grandeza que é conservada. A expressão para esse semi que eu encontrei na vez passada, ela era basicamente isso. Basicamente que eu fiz uma modificação elementar aqui, certo? Mas é basicamente o seguinte: dmi alfa L menos d alfa φ dl d dmi φ. Essa aqui é a parte que depende do delta x, menos aqui a variação do φ. A parte que depende da variação do φ. dl d dmi φ. Tá? É o que eu escrevi na vez passada, só que o que eu tinha feito é esse termo aqui estava aparecendo como dxmi L. Eu escrevi dxmi L como dx alfa delta mi alfa.
para poder juntar com esse outro termo, né? E ter aqui em evidência o dx alfa. Então, uma modificação elementar em relação ao que fiz na vez passada. Certo? Agora vamos observar o seguinte, certo? Isso aqui que eu fiz para encontrar as equações de movimento, essa variação, foi uma variação totalmente arbitrária. Certo? Agora, essa variação aqui, eu não falei explicitamente, mas tipicamente ela não é uma transformação arbitrária que você tira da sua cachola. Geralmente essa transformação ela é controlada por um grupo de simetrias que funciona na teoria. Geralmente toda simetria do sistema físico pode ser representada matematicamente pela ação de um grupo. Tem um grupo que opera nesse sistema que dá as transformações do sistema. No caso da relatividade restrita, o grupo que me interessa é o grupo de Lorentz ou de Poincaré, se eu levo em conta as translações. Certo? Então, esses deltas que estão aqui, eles não são arbitrários. Geralmente, tanto o delta xmi quanto o delta φ, eles vêm são controlados, digamos, de algum grupo de simetrias. E eu vou estar interessado principalmente em simetrias que são descritas por grupos de Lie. Obviamente, porque esse é o caso do grupo de Poincaré, que é o grupo que dá simetrias da relatividade restrita. Então, se esse grupo de simetria é um grupo de Lie, conforme eu falei, salvo algumas sutilezas, eu vou olhar tipicamente para a álgebra de Lie do grupo. Ou seja, eu vou pegar o grupo, vou olhar próximo da identidade e identificar os geradores desse grupo. E esses geradores, que são em número finito, essa é a grande vantagem deles, eles carregam basicamente boa parte da informação sobre o grupo. Certo? Então, eu tipicamente vou olhar para um grupo de simetria que tem N geradores. Então, tem algum índice L, que é um índice de gerador, vai de 1 até N. Ou seja, esse dxmi aqui, dxmi tem o índice mi, são 4 variações infinitesimais, de dx0, dx1 e assim por diante, não são arbitrários. Eles estão, na verdade, controlados por L geradores. Então, deve ser possível eu escrever aqui alguma coisa que vai ser o gerador, e aqui fora eu vou ter L parâmetros independentes, que são os parâmetros independentes do grupo. Vamos só para fixar ideias. Digamos que tem um grupo com 2 geradores. Certo? Então, se eu tenho um grupo com 2 geradores, uma transformação infinitesimal do grupo, ela depende de 2 parâmetros infinitesimais. Então, embora o dxmi aqui pareça ser, na verdade, 4 variações infinitesimais, na verdade, tem só 2 independentes, porque o grupo só tem 2 geradores. Certo? Então, o número de variações independentes que eu tenho corresponde ao número de geradores do grupo. E eu vou deixar isso explícito escrevendo assim de maneira, delta xmi vai ser aqui, esse aqui é um símbolo, tá? Uma notação simbólica, tá? dxmi de epsilon L. Então eu pego o mi que está fixo, continua fixo, mas agora eu somo aqui em L. E eu digo que essa expressão que está aqui vai ser o gerador do grupo, essencialmente, e isso aqui é o parâmetro infinitesimal. Então, assim, eu deixo explícito que realmente são L parâmetros infinitesimais que especificam essa transformação. E a mesma coisa para o delta φ. Então, a variação do campo, ela vai ser dada também por vou escrever simbolicamente dessa forma. Desse jeito. No caso, as próprias coordenadas são dependentes também do parâmetro. Xmi, no caso, são as coordenadas. Né?
Aqui é isso. Xemis são as coordenadas. As próprias coordenadas são também... A variação das coordenadas. A variação das coordenadas. Não, as coordenadas não são... Não. Você tem as coordenadas, estão aí, você faz uma transformação. Por exemplo, giro referencial. Então, delta xmi, em geral, pode ser sim uma função das coordenadas. O importante é se vai ser a função das coordenadas, sim ou não, mas necessariamente tem que ter os parâmetros infinitesimais. E esses correspondem a cada gerador do grupo. Tá? Então, fazendo dessa forma, eu pego essas expressões aqui e jogo aqui em cima. Quando eu fizer isso, eu vou, então, em vez de ter aqui uma corrente conservada, eu vejo que eu tenho, na verdade, L correntes conservadas. Tá? Uma está associada a cada gerador do grupo. Então, a expressão aqui, bom, é elementar, eu vou escrever igual aqui, né? Dá dx alfa d epsilon. Então, isso aqui eu vou querer usar depois. Então, eu vou tentar ser um pouco inteligente e eu vou escrever aqui para não precisar apagar. Como essa parte aqui está ok, eu vou escrever essa expressão aqui. Então, aqui é o semi, que é a corrente conservada, só que agora com índice L. Porque eu tenho, na verdade, uma para cada gerador do grupo. Então, eu tenho aqui menos dx alfa d epsilon L, dmi alfa L menos d alfa φ dl d dmi φ. E aqui o termo que vem na variação do campo. dφ, d epsilon L e dl d dmi φ. Então, essa é a corrente de Noether. Então, por exemplo, no caso do grupo de Poincaré, o grupo de Poincaré, que é o grupo realmente de simetrias da relatividade restrita, eu tenho 10 geradores. Ou seja, tem, então, na verdade, 10 parâmetros infinitesimais possíveis para esse grupo. 6 deles correspondem aos geradores do grupo de Lorentz, certo? Que são aqueles L, alfa, beta, que estavam na lista de exercícios. Aqui na aula eu escrevi, separei como J e M. 3 J's e 3 M's. Na verdade, são os J's e M's são partes desse objeto antissimétrico aqui, que tem 6 independentes. E 4 são geradores de translações, que é o que eu chamo de PMI. Eu chamo de PMI porque para cada gerador está associada uma corrente conservada. A cada corrente conservada está associada uma carga, alguma grandeza que é conservada. E acontece que a grandeza conservada associada ao gerador de translações é justamente o momento linear. Então, o momento linear ele aparece aqui, na teoria de campos. O que é o momento do campo? Momento linear. Ele é uma grandeza conservada que é justamente associado a uma corrente conservada, uma corrente de Noether, que está ligada a uma simetria, que é justamente a simetria de translações. E esses aqui são os momentos angulares. Momento angular. Então, vou pegar o caso de translações aqui. Então, é essa expressão que eu vou precisar. Então, eu vou deixar ela aqui, que eu tinha. Eu vou pegar aqui o caso particular das translações, para a gente enxergar o que é o momento linear do campo. Para o momento angular não é muito... Enfim, é um pouquinho, mas as expressões são um pouco mais complicadas. Eu não vou falar explicitamente aqui. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Translações. Então, eu tenho um certo sistema, eu estou com o referencial com origem em um certo ponto, aí eu faço a translação do referencial.
que é o dφ e o dxmi correspondente a uma translação. Certo? Bom, o φ. Eu não falei até... Eu falei, acho que em algum momento, né, não ressaltei que o φ é um campo escalar. Eu estou tratando de campo escalar. Escalar, por definição, é um objeto que é invariante por transformação de Lorentz. Então, a minha definição para o ΔΦ é o que? O campo novo no ponto novo menos o campo antigo no ponto antigo. E a definição de invariante é: você tem essa grandeza, você faz uma transformação de Lorentz, a genérica, essa grandeza não muda. Então, por definição, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é a definição, então, é um campo escalar. É um campo escalar que ele não muda, né, quando você faz uma transformação de Lorentz. O ΔXmi, aí sim, o que é uma translação? Você pega a origem e dá um delta em alguma direção. Ou seja, aquela coordenada ela é shiftada por um certo valor infinitesimal. Então, uma translação simplesmente é ΔXmi é um epsilon mi. Qualquer. Esse epsilon mi qualquer, eu posso escrever da seguinte maneira. Tá? Delta mi ni epsilon ni. Certo? Aqui é a mesma coisa, né? É só inserir uma delta aqui. Quando você faz essa soma, sobra epsilon mi. Então, só o que eu fiz foi reescrever aquela expressão dessa maneira. Porque daí eu identifico aqui, isso aqui é o meu gerador do grupo. O gerador dessa transformação específica. Né? Esse aqui é que eu estou chamando de delta xmi, delta epsilon. Agora, o L, eu não sabia. Aqui o L é um índice genérico. Eu não especifiquei qual é a natureza desse índice, qual é o valor de variação desse índice. Vejo que nesse caso aqui, esse índice L, ele é um índice espaço-temporal. Vai de 0 a 3. Então, em vez de L, eu vou usar a letra Ni. Isso não tem nenhum problema. Então, esse aqui é o gerador. E aqui está o parâmetro arbitrário da translação. Certo? Então, eu vou pegar o quê? Bom, e daqui, obviamente, né, o dφ de epsilon i é igual a zero. Então, inserindo isso daqui e essa identidade aqui, eu vou conseguir escrever o meu C, Mi, Ni. Agora o L aqui ele é espaço-temporal, é o Mi. Então, a corrente de Noether associada à simetria por translações. E isso vai ser delta mini L menos dNφ dL d dMφ. Aí tem o índice embaixo e em cima, certo? É tradicional a gente escrever os dois índices em cima. Então, para subíndices, né, eu contraio aqui com eta, ni, rho em cima, por exemplo. Aí eu tenho o índice mi, rho em cima. Depois eu troco o rho por ni de volta. Tá? Depois que você pega a prática, você faz isso automaticamente. Né? Mas o fato é que você pode escrever aqui. E aqui eu vou trocar de nome, vou dar o nome que geralmente é dado na literatura, né? De T. Esse tensor, mini, vai ser, aí quando sobe o índice vai dar um eta, mini, vezes o L, menos D. Eu subi o índice ni, né? Então o ni está aqui em cima. DL, D, dMφ. Então, esse aqui é o chamado tensor energia-momento canônico. Ele é a corrente de Noether associada à simetria de translação. Bom, por que o nome tensor energia-momento? Bom, a essa corrente tem carga conservada, né? Como que é a carga conservada? Né? É a integral da componente mi igual a zero, disso daqui. Eu apaguei,
apaguei, claramente, né? Mas, enfim, daqui, né? Tira que C0L é a densidade da grandeza que é conservada. Né? Ou seja, a carga ela é a integral do C0L. Aqui o L virou esse ni, então eu pego mi igual a zero. Então, ou seja, eu tenho um sinal trocado aqui. Tem sinal trocado em algum lugar. Esse sinal aqui, ó. Aqui é menos. Aqui é mais. Mais, aqui é menos. É, né? É, isso, tá. Tem cuidado, tá aquele sinal que tá lá fora. Que é menos, que é mais. Que é menos e que é mais. Então, então se eu pego o componente 0 ni desse cara aqui, certo? Então vai ficar menos eta 0 ni L mais d ni φ dl d0 φ. Isso aqui é o T0 ni. Se eu pego essa expressão, faço uma integral em d3x, isso dá uma grandeza que é conservada, que tem um índice livre ni. Então aqui na verdade eu tenho um tetravetor que é conservado, né, e que a gente vai chamar de momento linear. Bom, por que a gente identifica isso aqui por momento linear? Uma forma mais simples, eu acho, dentro do nosso contexto de ver isso, é o fato que, eu vou ver se eu consigo mostrar, né, nas próximas aulas, de que esse objeto aqui vai gerar, é o gerador de translações. Então, o momento linear é o gerador de translações. Isso é uma coisa que a gente já vê, por exemplo, em mecânica quântica, vocês se acostumam com essa ideia. Então, a gente vai identificar isso aqui como momento linear por causa disso. Vai ser o gerador de translações. E ele o fato de que ele existe, não sei, que ele é conservado, está ligado ao fato de que existe uma simetria por trás, que é a simetria sobre translações do sistema de coordenadas. Vou passar a lista de presença. Vocês não me lembraram? Vocês estão falhando. Tá ok? Bom, eu vou deixar como exercício na lista, que eu vou disponibilizar hoje à tarde, vou ver se eu disponibilizo hoje à tarde uma lista. E vou deixar como exercício vocês encontrarem o que é esse T-mini, né, no caso do campo escalar. Certo? Essa conta eu vou deixar para vocês fazerem, porque não é complicado. Quer dizer, eu vou dar essas expressões aqui já prontinhas, é só questão de fazer as derivadas adequadamente na Lagrangiana do campo escalar. Aí você vai encontrar o vetor momento linear associado ao campo escalar. Então isso, como eu vou usar isso só na próxima aula, eu vou deixar como exercício. Então vocês podem dar uma olhadinha, quem sabe fazer, como exercício, e daí amanhã eu uso esse resultado na aula. Eu quero mostrar agora, que é outra coisa também que eu vou precisar, certamente para fazer a quantização depois desse campo, né, é como resolver a equação de Klein-Gordon. Então, o resto dessa aula, possivelmente eu vou gastar resolvendo a equação de Klein-Gordon. E o meu método-chave, vocês vão ver por que é muito conveniente isso, né, vai ser método de transformada de Fourier. Eu vou usar o método de transformada de Fourier para resolver a equação de Klein-Gordon. Vai ser muito, muito conveniente. Tudo bem?
Tá? Ficou mais ou menos claro essa parte aqui? Quer dizer, identificar isso aqui como momento linear é uma coisa que a gente vai ficar mais clara depois. Estou adiantando aqui um pouquinho a história. O fundamental disso daqui é o fato de que existe uma grandeza conservada associada a cada simetria. Isso que é o resultado interessante. Muito bom. Então, ainda aqui falando de teoria clássica de campos, vamos agora relembrar como que era a equação de Klein-Gordon e eu vou resolvê-la. Então, a equação de Klein-Gordon é a seguinte. Escrevendo na notação mais sintética, ela é a caixa mais M2 φ igual a zero. Essa é a forma mais sintética de escrever. Esse caixa não é nada mais do que dmi mais M2 e o φ, eu posso lembrar que é uma função do tempo, x0, e das coordenadas espaciais. Então, isso aqui é a equação de Klein-Gordon de forma um pouquinho mais explícita. Sendo mais explícito ainda, essa contração que está aqui vai ser simplesmente derivada respeito ao tempo. Vamos escrever assim, dx0 ao quadrado menos as derivadas espaciais ao quadrado mais m2 atuando em φ de x0, x vetor é igual a zero. A forma mais explícita que eu posso escrever. Tá? Então, essa aqui é a minha boa e velha equação de Klein-Gordon. Certo? Ela surgiu, para mim, aqui como equação de Euler-Lagrange para a ação, para o lagrangiano do campo escalar. E a forma como eu vou resolver isso vai ser, eu vou encontrar meu φ de x através como uma transformada de Fourier. Certo? Aí eu não sei se vocês estão muito familiarizados com a notação de transformada de Fourier em termos exponenciais complexas. Tá? Então eu vou escrever e depois vou explicar mais ou menos do que se trata isso, certo? Então isso aqui é uma integral de... E aqui eu vou levar a pé da letra a ideia de... a ideia relativística de que tempo e espaço são equivalentes. Né? Então eu faço uma transformada de Fourier, vou pegar cada x, y, z e x0 e fazer a transformada de Fourier para um K0, K1, K2, K3. Então eu vou ter uma integral aqui, E4, K, 2π, sobre 2π ao quadrado, e na menos I, Kmi, Xmi, e um φ tilde de K. Vamos explicar o que eu fiz aí, tá? Isso como uma explicação, eu venho para cá. Vamos pegar uma função de uma função de uma variável só, um f de x. Tá? A ideia de transformada de Fourier é o quê? Que o f de x ele pode ser escrito como um dx sobre raiz de 2π, tá? Um e na menos i kx, um f tilde de k. Aqui estou integrando em x, então aqui tem uma coisa que depende de k, estou integrando em k. Aqui. Então aqui tem k, eu integro em k, então k desaparece, sobra o x, que é o x que vai aparecer aqui. Essa transformada de Fourier tem uma expressão similar, f tilde de k era dada como uma integral dx sobre raiz de 2π e na mais i kx f de x. Então, a transformada de Fourier é uma coisa que você parte de uma função em x, por exemplo, você faz essa integral aqui, uma integral em x, então x desaparece, sobra esse k, você obtém a função de k. Certo?
E essa função de k, a história funciona porque você pega essa função de k, você insere ela aqui, integra agora em k, você volta para a primeira função de x. Então, essencialmente, você pega uma função de x, você transforma numa função de k, e depois você pode sempre voltar. Pega a função de k, transforma numa função de x. Certo? Esse e na i kx, vocês lembrem que e na i alfa é cosseno de alfa mais i seno de alfa. Então, a gente geralmente aprende nos cursos elementares de equações diferenciais transformada de Fourier em termos de cossenos e senos. E aprende lá transformada de Fourier em relação a cossenos e senos. Um pega a sua parte ímpar, outro pega a sua parte par da função. Então, em geral, para uma função genérica, você tem que levar em conta as duas partes. A vantagem de trabalhar com a exponencial complexa é que eu carrego tudo junto. Porque a exponencial complexa ela tem o cosseno e o seno dentro dela. Então, quando eu faço isso daqui, eu não estou restringindo em nada. Certo? Não é como no caso que a gente aprende em termos de cossenos e senos explícitos, que o f de x tem que ser uma soma em n do an, o cosseno, de alguma coisa aqui, mais um bn e um seno de alguma coisa aqui. Tem dois pedaços, cossenos e senos. Quando eu uso exponencial complexa, tudo isso fica mais compacto, certo? Então, acreditem, eu não vou entrar em todo o detalhamento, mas a exponencial complexa me permite isso. A ideia é tudo a mesma, apenas acaba servindo como uma notação mais compacta, certo? Então, o que eu escrevi lá é que a minha φ de x, eu vou encontrar ela em termos de uma transformada de Fourier inversa. Ou seja, eu vou te dar a φ de x da seguinte forma, como uma integral em k dos senos e cossenos, que estão metidos aqui dentro, de uma coisa que depende de k. E nessa altura do jogo aqui eu não fiz nada. Quer dizer, você não conhece φ de x, eu disse que φ de x é igual a isso, mas você não conhece φ tilde de k. Então você continua sabendo quem é φ. Certo? Então eu vou ter que dizer de algum jeito quem é φ tilde. E aí eu vou estar realmente te dando uma solução. Não sei quem lembra, mas por que você faz essa jogada aqui? Qual é a simplificação que está na transformada de Fourier? Que é essencialmente a mesma que aparece em transformada de Laplace também, que é outro tipo de transformada que se usa muito por aí. A simplificação está quando você calcula a derivada respeito a x dessa f de x aqui. Porque essa derivada respeito a x, você olha para cá, você fisicamente supõe que todas as integrais convergem, tem propriedades simpáticas, e pega esse derivado em x, joga aqui para dentro, ela só pega essa exponencial, e a derivada dessa exponencial é elementar, é menos ik. Então essa derivada em x vai ficar simplesmente, vai virar aqui, em termos da f tilde, vai virar um menos ik. Então a equação diferencial vira uma equação algébrica. As potências derivadas viram potências de ik. Então se vira uma equação algébrica, você resolve algebricamente, e depois a dificuldade, claro, está em conseguir jogar o que você achou aqui e fazer a integral para tentar encontrar realmente a transformada inversa. Ok, tá. Então, ok? Eu imagino que pelo menos transformada de Fourier, em termos de senos e cossenos, vocês já devem ter visto. Então, quando eu faço isso daqui, como eu falei, a vantagem toda é que eu vou calcular o box do φ, ou seja, essas derivadas aqui atuando no φ, e eu vou ter simplesmente integral de 4k 2π a 4. Desculpem, também eu esqueci de
de falar, né? Isso daqui não é nada mais do que e na menos i k0 x0 mais k1 x1 mais assim por diante. Então aqui eu tenho 4 variáveis, né? x0, x1, x2, x3. Então eu tenho que fazer 4 transformadas de Fourier. Então tem que aparecer um k0, um k1, um k2 e um k3. Então por isso que tem 4 integrais aqui. 4 integrais, né? Uma em k0, k1, k2, k3. Né? E aqui também tem um índice μ. Certo? Porque eu tenho uma para cada coordenada. Né? E aqui tudo você veja que é invariante, tudo é explicitamente covariante. Né? Aqui o kμ, xμ tem que estar contido da forma correta. Né? Assim, com em cima ou embaixo, em cima ou embaixo. Então isso aqui é k0 quadrado menos k vetor ao quadrado. Tá? Então eu tenho que manter essa convenção de sinais porque eu quero que tudo aqui seja explicitamente covariante. Tudo tem que respeitar a variância de Lorentz. Então esse box aqui, então essas derivadas, de novo, eu suponho que tudo será, que essas integrais convirgem de forma suficientemente suave, né? Tem que ser convergência absoluta, né? Para que essas derivadas atuem aqui dentro. Então essas derivadas com respeito a x pegam a única coisa que depende de x, que é essa exponencial. Então aqui vai dar o box atuando na exponencial de menos i kμ xμ. E f tio de k fica aqui quieto, ele não depende de x. Agora aqui, né, não é difícil de ver, é importante eu deixar como exercício para quem não está muito acostumado a fazer isso, né, de forma bem explícita para enxergar. Né? Mas isso aqui é dμ. Né? E quando a derivada respeito a x pega essa exponencial, né, vai simplesmente descer o menos ik, o índice que eu estou derivando. Certo? Então essas duas derivadas aqui, no final vai resultar simplesmente em menos i kμ embaixo, essa daqui e essa daqui, menos i kμ em cima. E aí, menos com menos dá mais, i com i vai dar menos, isso vai dar menos kμ, que é aquilo que eu represento como k quadrado. Ou seja, isso daqui vai dar simplesmente integral de 4k, 2π quadrado, menos k ao quadrado e na menos i kμ xμ. Eu estou escrevendo onde não aparece aqui, de novo, φ tilde de k. Então, isso aqui eu vou colocar como exercício para quem não tem muita prática, né? Mas o fato então é que esse box aqui vira simplesmente menos k quadrado. Né? E aqui o m2, né, é só um número. Então a equação de Klein-Gordon, eu posso escrever no final ela como d4k 2π quadrado. Aí esse box virou menos k ao quadrado. O m2 está aqui multiplicando, fica quieto, m2. Né? E o resto aqui, menos kμ xμ, φ tilde de k. Isso aqui eu quero que seja igual a zero. Isso aqui é a equação de Klein-Gordon. Então eu quero garantir que isso aqui seja igual a zero. Né? Essa exponencial ela não se anula, né? Não é identicamente zero. E eu não quero também que esse φ tilde seja identicamente zero, porque senão mata o problema. Né? Se o φ tilde é identicamente nulo, então obviamente que o φ vai ser identicamente nulo. Então a única forma de garantir que isso aqui, essa expressão toda, essa integral, seja nula, né, é se esse fator aqui do integrando tem que ser identicamente nulo. Então, ou seja, essa φ que eu propus aqui,
integral transformada de Fourier, ela vai se solucionando com essa Klein-Gordon desde que esses momentos K, essas grandezas K que aparecem aqui, elas satisfazem a relação que K² menos M² é igual a zero. Isso me garante que o φ que eu estou escrevendo satisfaz a equação de Klein-Gordon. Isso aqui, se você abrir, K² é K0² menos K vetor quadrado. Então, pegando o menos K vetor quadrado com menos M² jogando para o outro lado, isso aqui simplesmente é K0 ao quadrado igual a K vetor ao quadrado mais M². Certo? E, se eu lembrar do meu curso de relatividade, de que o componente zero de um momento ele é essencialmente energia, isso aqui diz que E² é igual a P vetor quadrado mais M², que é a relação relativística entre massa e energia. Então, você veja que basta essas grandezas aqui, que elas têm dimensões de momento, certo? Em unidades naturais, que C é igual a 1 e tudo mais, isso aqui tem dimensão de comprimento, K tem dimensão de 1 por comprimento. Isso é dimensão de momento. Então, por isso estou chamando isso aqui de momento. E eu vejo que realmente, formalmente, a equação de Klein-Gordon que ela está fazendo é forçando essa grandeza a satisfazer a relação relativística entre energia e momento. Então, basta que, ao fazer essa integral aqui, eu sempre garanta que essa relação seja satisfeita, eu satisfaço a equação de Klein-Gordon. No caso, a velocidade da luz está normalizada. Eu estou em unidades naturais. Desde a aula passada, eu espero que tenha falado, que eu sempre vou adotar unidades naturais. Então, C igual a 1, C é H cortado igual a 1. Sendo que na lista 2 tem um exercício muito interessante de vocês tentarem fazer, que é estudar essas unidades naturais. Ver em detalhe como que elas realmente funcionam e perceber que elas realmente funcionam. Certo? Então, está claro para todo mundo que se eu escrevo o φ de x dessa maneira, e eu forço de algum jeito de que em toda essa integração que eu estou fazendo aqui, sempre essa relação for satisfeita, eu estou automaticamente satisfazendo a equação de Klein-Gordon. Então, como que eu forço essa relação a ser satisfeita? Eu vou escrever, de novo, eu vou escrever e depois vou explicar para quem não está muito familiarizado, certo? Mas a forma de fazer isso mais simples é usando a função delta de Dirac. Certo? Então, escrevendo, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: o meu φ de x vai ser a integral d4k sobre 2π ao quadrado, meu ena menos i kx kmi xmi. Eu vou colocar aqui uma função delta de Dirac em k2 menos m2. Tá? E aqui vou colocar um φ de k. Porque, digamos, o meu φ tilde ele é igual a essa delta vezes isso. Só por isso que eu mudei a nomenclatura. Tá? O interessante é que esse φ de k ele é arbitrário. Quando eu escrevo dessa forma aqui, eu subentendo que esse φ tilde tem que satisfazer alguma relação, alguma propriedade para satisfazer a equação de Klein-Gordon. Porque se φ tilde é arbitrário, esse φ aqui vai ser arbitrário. Agora aqui eu fiz diferente, tá? Então eu estou dizendo que esse qui que está aqui, ele é arbitrário. Totalmente arbitrário. Certo? Quem garante essa relação é a função delta. Certo? Eu observo que continua sendo aqui uma expressão covariante. Por quê? Porque aqui a única diferença daquela é o aparecimento dessa delta. Mas essa delta é uma delta que aparece aqui o K2 menos M2. E isso aqui é um invariante. É um escalar de Lorentz. K², kmi, como é uma contração
relativisticamente covariante, né? Tudo que está aqui é um escalar de Lorentz. Então, essa expressão que está aqui, ela é covariante, ela é explicitamente invariante por transformações de Lorentz. Bom, agora, pergunta. Quem nunca trabalhou com função delta de Dirac? Você? Mais alguém? Bom, a grande maioria já trabalhou, então eu vou só dar uma brevíssima ideia do que é a função delta de Dirac, tá? A função delta de Dirac é uma função que não é uma função, como os matemáticos mais puristas falam. E é verdade, né? Função delta de Dirac é o que chama de uma distribuição, né? E corresponde fisicamente à ideia de uma espécie de densidade que está infinitamente concentrada num ponto. Tá? Então, você pode ter uma densidade, uma coisa espalhada, pensa uma densidade que vai se concentrando cada vez mais num ponto, né? Num certo limite, em que essa densidade é infinitamente concentrada num ponto, isso dá uma delta de Dirac. Onde, por dar uma delta de Dirac, significa que tem toda uma teoria aí, chamada teoria de distribuições, que você tem que aprender para lidar com ela, certo? Mas é uma coisa que o Dirac introduziu de forma meio intuitiva, né, sem dar muito embasamento matemático, certo? Tanto que, história interessante, no livro de mecânica quântica do von Neumann, que era um matemático, né, muito bom, esse von Neumann fez um livro, né, de mecânica quântica em que ele formalizou toda a matemática da mecânica quântica, e ele dizia na sua introdução que ele faria isso sem apelar para funções que não existem, como aquelas introduzidas pelo Sr. Dirac. O fato é que as distribuições elas podem ser formalizadas matematicamente. Tá? Existe uma teoria de distribuições matematicamente correta e bem fundamentada que estabelece, certo? Então, estamos guarnecidos, estamos embasados em uma coisa concreta, falar de funções de distribuições como função delta de Dirac. Mas não é uma função, realmente. Tá? Enfim, a propriedade fundamental da delta de Dirac, para quem não está familiarizado, só entender mais ou menos o que eu vou fazer, é o seguinte: é que se eu tenho uma delta de Dirac x menos x0, né, quer dizer, uma delta de Dirac está concentrada no ponto x0. Né? Então, se eu pego uma função, se é uma função com certas propriedades, se uma função tem que ser zero no infinito, umas propriedades básicas, né? Mas você pega essa função, integro junto com a delta, né? O que a delta faz na prática é matar essa integral e pegar a função que está aqui e devolver ela no ponto x0. Então é aquela coisa, né? Se isso aqui fosse uma distribuição, isso aqui seria uma espécie de média, né, da f em torno de um certo ponto com uma certa distribuição. Né? A delta diria que é uma distribuição totalmente centrada num ponto. Então essa média, digamos, é simplesmente o valor da função nesse ponto. Tá? Só para ter uma ideia muito elementar. Então, em termos práticos, o que a delta faz é, com uma função delta eu mato uma integral. E o que ela faz é forçar o argumento dela a ser zero. Ela está concentrada em quando o que está aqui dentro é igual a zero. Ou seja, no caso aqui, quando x igual a x0. Então, o que sobra só é o resto da expressão em x igual a x0. Certo? O que eu escrevi lá, então, o que é? É uma delta de K2 menos M2. Ou seja, uma delta de K0 ao quadrado menos K vetor ao quadrado menos M2. Certo? Então, o que essa delta vai fazer é simplesmente matar uma integral. Então, basicamente, vai desaparecer a integral em K0. E K0 vai valer quanto? K0 vai valer aquilo que ele vale para que isso aqui seja igual a zero. Tá? Ou seja, K0 vai ser mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão que está aqui. Tudo bem? Então, com isso eu espero que, enfim, quem nunca mexeu com função delta de Dirac tenha apenas uma ideia do que eu estou fazendo, certo? Então, essa delta aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou usar essa delta para efetuar a integração em K0.
Então eu vou fazer a integração em K0. Vão sobrar 3 integrais em K1, K2, K3. Certo? E o que sobra é simplesmente o resto do integrando, com K0 valendo aquilo que ele vale quando essa coisa toda que está aqui dentro é igual a zero. Tá? Então, olhando lá para o fundo, eu vou definir o seguinte. Delta, então, de K2 menos M2, eu posso escrever isso aqui, eu tenho que ir mais para baixo. Delta de K2 menos M2 não é nada mais que delta de K0 ao quadrado menos ômega K ao quadrado, onde ômega K eu defini como sendo raiz de K vetor ao quadrado mais M ao quadrado. Certo? Então aí um detalhezinho, isso aqui, a delta de x menos x0. Só que ela tem o delta de x2. Quer dizer, aquela coisa que eu estou integrando aqui está ao quadrado. Certo? Então eu tenho que usar uma propriedade de funções delta, e quem não conhece essa propriedade vai ser um exercício também para vocês demonstrarem, não é muito difícil demonstrar. Mas quem conhece, quem sabe trabalhar um pouquinho com funções de expressões deltas, deve saber demonstrar a seguinte propriedade. Aqui de que delta de K2 menos M2 vai ser igual a 1 sobre 2 ômega K delta de K0 menos ômega K mais delta de K0 mais ômega K. Certo? Então, enfim, todo mundo que sabe um pouquinho de delta sabe que a delta que ela vai fazer é o K0 virar mais ou menos ômega K. Porque quando K0 é igual a mais ômega K ou menos ômega K, que isso aqui vira zero. Certo? Só que por causa desse quadrado aqui, tem um fator adicional que aparece. Que é esse fator que está aqui na frente. Então essa delta que está aqui, o que ela vai fazer? Eu vou integrar em K0 e vai sobrar o integrando quando K0 vale ômega K, que isso aqui é igual a zero, ou mais outro termo, em K0 é menos ômega K. Certo? E quando K0, e forçar que K0 é igual a mais ou menos ômega K, força que isso aqui é igual a zero, que é a relação que tem que ter para satisfazer a equação de Klein-Gordon. Tá bom? E aí fica claro que esse aqui pode ser arbitrário. Qualquer que arbitrário, realmente isso aqui já está forçando que essa relação seja satisfeita. Então eu satisfaço a equação de Klein-Gordon. Bom, para chegar naquilo que eu quero chegar, vocês vão ter que me permitir aqui, eu vou fazer outra coisa aqui nessa expressão, certo? Além de substituir essa delta por essa soma que está aqui, eu vou ter que também aqui multiplicar por 1. 1, como sempre, escrito da forma que eu acho conveniente, tá? Então, 1 eu vou escrever da seguinte maneira. 1, ela é a soma, uma função de Heaviside de K0 mais uma função de Heaviside de menos K0. Certo? Lembrando que essa função θ de x é uma coisa descontínua. Na verdade é uma distribuição também, 1x maior ou igual que 0, ou 0 se x é menor que 0. Tá? Ou seja, isso aqui sempre vale 1. Se K0 é positivo, é 1, porque isso aqui é 0 e isso aqui é 1. Se K0 é negativo, vale 1, porque isso aqui vale 1 e isso aqui vale 0. Então, para qualquer K0, isso aqui realmente vale 1. Tá? Então, eu vou introduzir isso aqui e isso aqui nessa expressão que está aqui. Então, eu vou escrever φ de x como sendo integral de 4k sobre 2π ao quadrado e na menos i kmi
xmi. Na verdade, por enquanto, eu vou introduzir só isso daqui. Depois, por enquanto, o K2 pode deixar quieto do jeito que está aqui, essa delta. Eu vou usar no próximo passo. O primeiro passo é o seguinte. Aqui eu coloquei 1, então, θ de K0 mais θ de menos K0, tudo que multiplica aqui de K. O que eu faço agora vai ser o seguinte. Eu tenho agora, então, dois termos na integral. Né? O primeiro termo que pega esse, o segundo termo que pega esse. No segundo termo, eu vou trocar K por menos K. Certo? K é uma variável muda de integração, eu posso fazer. Isso aqui não vai mudar. Não vai mudar nada. Quanto a K por menos K, porque tenho 4 integrais aqui. Não vai ter nenhum sinal vindo daí. O que vai mudar? Tá? No segundo termo, vai mudar isso aqui, vai virar um mais ikx. Certo? Esse aqui não muda, porque K parece ao quadrado, então esse fica quieto. Esse aqui vai mudar. Se eu troco K por menos K, eu troco cada componente de K. Então, menos K0 vira mais K0. E dentro do que vai aparecer o menos K aqui dentro. Ok? E quando θ vira mais K0, ele se junta com esse. Vai ficar igual a esse. Então, eu vou poder escrever, então, após essa troca, o φ de x como sendo a integral de 4K 2π². E agora, o que está em comum? Fica em comum essa delta, que agora sim eu escrevo desse jeito. 1 sobre 2 ωk sobre delta K0 menos ωk mais delta K0 mais ωk. Essa θ aqui de menos K virou θ de mais K, juntou com essa. Então fica um θ de K. Isso aqui é evidência. E o que fica diferente nos dois termos? É a exponencial e aqui. Então fica aqui o quê? Fica exponencial de menos I K mi x mi aqui de K mais exponencial de mais I K mi x mi aqui de menos K. Ok? Agora eu posso usar essa delta. Agora eu vou usar essa delta, tá, para efetivamente fazer a integral em K0. Então vai desaparecer a integral em K0 e o que vai sobrar vai ser o resto do integrando, né, com K0 valendo o valor que está aqui dentro, especificado. Aqui é θ de K0. E aí eu teria dois termos em princípio, né? Só que, olha, esse segundo termo, o K0 vale menos ωk. Então, o K0 é negativo. Né? Só que essa θ aqui, quando o K0 é negativo, dá zero. Então, esse segundo termo aqui desaparece. E sobra só esse primeiro termo, que vai fazer K0 valer ωk. Aí essa θ vira 1. Né? E eu tenho que escrever aqui, em cada um desses lugares, onde tem K0, eu vou ter que escrever mais ωk positivo. Então, meu φ de x ficou agora integral de 3K, agora a integral só na parte vetorial do K, 2π², 1 sobre 2 ωk, certo? E aqui aparece o quê? E na menos I. Aqui eu vou fazer um abuso de notação que todo mundo faz, tá? Então, é um abuso, mas eu não estou sozinho mesmo. Para não carregar demais a notação, que já é um pouco complicadinha, né? Eu vou escrever dessa forma aqui, certo? Só que você tem que lembrar que isso aqui, na verdade, é E na menos I. K0 vale ωk, vezes x0, né? Menos o K vetor ao quadrado, x, K vetor, escalar, x vetor. Tá? Isso aqui é K0, x0.
mas K0 vale ômega K. E depois dá KI, K1, X1, K2, X2, K3, X3, que dá o produto escalar. Com o sinal menos, porque isso aqui é uma coisa relativística. Tem sinal menos entre a parte temporal e a parte espacial. Tá? Ou seja, eu continuo usando aqui como se existisse o K0, mas o K0 não existe mais. Tá? O K0 foi integrado, virou ômega K. Tá? É uma pequena abuso de notação que eu faço aqui. Então, isso aqui que multiplica, então, o Ki de K mais o termo que é N mais I Kmi Xmi, mesma coisa aqui, né? O Ki de menos K, ou seja, aqui é menos ômega K e K vetor. Né? E aqui, o K0 virou ômega K e K vetor. E fecha parênteses. Então vamos só ver se está correto aqui. Né? Estou integrando em K1, K2, K3. Né? Aqui aparece só K1, K2, K3, porque o K0 na verdade é ômega K. Né? E essa função depende só de K vetor. Então está correto. Tá? Isso aqui depende só de K vetor e X0, X1, X2, X3. Então quando eu integro em K vetor, sobra dependência em X1, em X0, X1, X2, X3, que é o que está aqui. Certo? Então ainda está correto. Agora eu vou fazer algumas notações que está aqui, certo? Eu vou dar alguns nomes para essas coisas que estão aparecendo aqui, para escrever essa solução de uma forma um pouco mais sintética. Eu vou escrever essa exponencial, então, e menos I. Deixa eu ir um pouquinho mais para baixo. Exponencial de menos I. É isso que está aqui, né? Ômega K. X0 menos K vetor X vetor. E eu vou colocar aqui embaixo um seguinte fator. 2π na 3 meios. Isso aqui eu vou chamar de um f. Esse f ele é uma função de x e de k vetor. Tá? O K0 não existe, né? Já o K0 foi tocado por ômega K. Eu tenho aqui dependência em K vetor. Então isso aqui depende de K vetor e x depende de x0, x1, x2, x3. Depende das posições no espaço e tempo. Tá? Então, seria basicamente essa exponencial com uma parte do fator que está aqui. Eu peguei 2π na 3 meios. Aí eu vou fazer o seguinte também. Esse Ki de ômega K e K, eu tenho que dividir aqui por raiz de 2π, só para ficar certo com o jeito que eu quero chegar, tá? Isso aqui eu vou chamar de um φ mais K. Que é esse pedaço que está aqui. E o que aparece aqui, que menos K vetor, também sobre raiz de 2π, vai ser o que eu chamo de φ menos de K vetor. Tá? Você vê que eu fiquei aqui, parece que eu quebrei a covariância, no sentido que o x continua sendo um tetravetor, continua sendo x0, x1, x2, x3. O k não. O k só aparece como trivetor, o k espacial, certo? Mas está correto, Quer dizer, isso aqui é invariante, apenas parece que quebrei a covariância porque eu usei esse adepto para fazer uma integral, então sumiu a integral em k0. No entanto, essa expressão que está aqui continua sendo invariante de Lorentz, embora já não seja covariante, já não seja explicitamente invariante. Certo? Então eu faço todas essas nomenclaturas aí
para conseguir escrever então meu φ da seguinte maneira. E eu vou apagar essa parte aqui. Ou O φ menos, menos K, vetor mesmo, ou só K vetor? Porque se aparece aqui, menos ômega K, vírgula K. é menos aqui também. É menos porque eu troquei. Tá em cima. Porque eu fiz a troca. Eu tenho que trocar todo Kmi por menos Kmi, para poder manter. Eu não posso trocar só o K0, porque se eu troco só o K0, essa expressão não vai ser mais covariante. Se eu troco o sinal do K0, tem que trocar o sinal do K vetor também. Outra coisa, esse fator de escolha de 3,5 no 2π, só para lembrar, você está usando a normalização de 2π ao quadrado, né? 2π a 4, eu estou usando a normalização aqui da traçada de Fourier, normalização que tem 1 sobre a raiz de 2π, tanto na inversa quanto na direta. Tá? E a questão de escolha. Você pode deixar o 2π só numa transformada, num sentido e outro sem, ou deixa 1 sobre a raiz de 2π em ambas. Eu uso a convenção que eu sempre tenho 1 sobre a raiz de 2π em cada integral que eu faço aqui. Tá, então com todas essas mudanças aí, eu escrevo φ de x da seguinte maneira. Vai ser integral em d3k 2 ômega k. Lembrando que esse ômega k, você veja, é a função do módulo quadrado do k vetor mais m2. E aqui fica então a f de k vetor x vezes o chama de φ mais de k, mais o segundo termo exponencial aparece complexo conjugado. Então, a f complexo conjugado de k vetor x φ menos de k. Essa parte eu vou chamar de parte de frequência positiva do campo, e essa parte que eu vou chamar de parte de frequência negativa do campo, por causa do sinal da frequência que aparece aqui. E muito brevemente, eu vou deixar também como exercício, porque não é difícil, eu vou deixar aquele exercício como eu faço, com todo um roteiro, assim, para tentar, enfim, dar uma ajuda mesmo para quem não está muito familiarizado com essas coisas, Até o presente momento ainda, esses caras aqui, eles são arbitrários. Agora, arbitrários exceto pelo sinal da frequência. Esse aqui tem que ter o K0 dele, tem que ser... Aqui, na verdade, deixa eu como que eu defini lá. Aqui eu defini como K, aqui é o K vetor. Isso depende do K vetor, e a frequência dele está fixada em C ômega K, positivo. E o φ menos depende de K vetor, porque a parte zero aqui está fixada em C menos ômega K. Então, eles dependem unicamente do K vetor. Certo? Então, por enquanto, são funções arbitrárias de K vetor. Aí, se eu fizer, assim, não vou fazer toda a história aqui, mas eu devo ser capaz de relacionar esses caras aqui com as condições iniciais do problema. Ou seja, se eu te dou o campo e a derivada do campo em um certo instante de tempo, você deve conseguir encontrar ele em qualquer outro instante do tempo. E isso dá para fazer. E justamente esses caras aqui que você vai relacionar com as condições iniciais. Porque o fato de que a equação diferencial tem que ser satisfeita já está absolutamente montado aqui nessa expressão.
Ou seja, para qualquer φ mais, φ menos que eu escrevo aqui, esse φ que eu obtenho, ele satisfaz a equação de Klein-Gordon. Certo? E basicamente porque essas coisas que aparecem aqui são soluções da equação de Klein-Gordon. Então, depois de toda essa tecnologia aqui, essa conta que eu fiz, em essência o que eu estou fazendo aqui é o quê? Pegando essas soluções, essas e na menos i omega k x0 menos k vetor x vetor, são soluções da equação de Klein-Gordon. Então, o que eu estou fazendo é superpondo soluções da equação de Klein-Gordon com certos coeficientes. E isso me garante, então, que o que eu obtenho aqui é efetivamente uma solução da equação de Klein-Gordon. O que não é trivial é enxergar aqui que isso aqui é invariante de Lorentz. Porque eu tenho trivetores explícitos. E, geralmente, quando eu tenho expressão com trivetores explícitos, não é óbvio que eu tenho invariância de Lorentz. Se eu tenho algo que é covariante, ou seja, todos os índices espaço-tempo aparecem contraídos adequadamente, eu sei que isso é um escalar de Lorentz. Então aqui isso não é óbvio. Mas eu sei que isso é um escalar de Lorentz, por quê? Porque eu parti de uma expressão que era explicitamente invariante de Lorentz, que era aquela que eu acabei de apagar aqui, obviamente. Mas enfim, eu parti de uma expressão que era explicitamente invariante de Lorentz. Então assim eu garanto que eu tenho invariância de Lorentz. Tá certo? Então, esse aqui vai ser o ponto de partida para a minha quantização. Certo? Então, eu não vou adiantar agora então, o que vai ser a quantização, mas vai ser esse meu ponto de partida. Certo? Eu quero só, em 5 minutinhos, rapidinho, só dar uma ideia. Eu deixo isso para amanhã. Não, deixa para isso para amanhã. Deixa. Eu não vou começar agora. Então amanhã eu vou fazer lembrar o que é o procedimento de quantização canônica. E eu vou então partir dessa teoria clássica que eu construí hoje e fazer a quantização canônica. E aí daí eu construí uma teoria quântica. Ou seja, eu vou obter operadores quânticos que vão representar as grandezas clássicas que tem aqui e estados. Quais são os estados físicos dessa teoria. E a gente vai tentar enxergar o que são esses estados. E o objetivo é enxergar que no final esses estados correspondem a partículas. Então a quantização do campo escalar clássico vai me dar uma teoria que eu tenho excitações quânticas que são partículas, uma massa bem definida por essa expressão, e tudo vai ter que ser invariante de Lorentz. Então esse vai ser isso que eu vou fazer amanhã e depois da manhã. Ok? Alguma dúvida aqui? Uma pergunta? Eu vou tentar fazer uma lista em que algumas etapas dessa conta eu vou dar talvez para vocês fazerem de novo, quem quiser. Eu vou dar algum exercício de demonstrar aquela relação da função dessa relação aqui para a função delta. E, enfim, é claro, quem nunca viu a função delta talvez não vai conseguir fazer, mas pelo menos espero que tenha dado uma ideia do que ela significa. Certo? Então era isso.